Boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Edgar, novamente, muito obrigada pela sua disposição, seu tempo em compartilhar o conhecimento e colaborar conosco, os brasileiros aqui em New Brunswick. Falar um pouquinho sobre a Associação de Brasileiros em NB é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é manter e promover a cultura brasileira, bem como a língua portuguesa em New Brunswick. Temos como objetivo organizar e participar de eventos culturais e sociais, promovendo atividades que fortaleçam os laços da comunidade brasileira na província. Esse é um exemplo de uma atividade em que, preocupado com os brasileiros que estão começando a fazer negócios aqui na província, a associação resolveu oferecer essa oportunidade para que todos possam, na medida do possível, se formalizar e não ter nenhum problema. Então, Edgar, a palavra está contigo. Maravilha. Não está no mudo aqui. Eu, de antemão, queria agradecer o convite da Thelma, todo o pessoal da associação, que, como a gente falou na última reunião que nós tivemos, foi uma ótima coincidência, que a gente já estava há algum tempo já imaginando iniciar nossa operação da Embetec Solutions em New Brunswick, no Atlântico, mas devido à pandemia, a opção de coisas isso foi adiando, e casou que a associação tinha essa necessidade de trazer esse esclarecimento para a comunidade brasileira em New Brunswick, e eu também estou indo para New Brunswick, inclusive mais para o final eu vou dar alguns detalhes. No dia 17 de setembro eu estarei em Moncton, em New Brunswick. A gente vai estar falando isso mais para frente, mas é uma feliz coincidência e eu espero que eu possa estar ajudando, trazendo algum esclarecimento, e se tiver alguma coisa, alguma pergunta, qualquer tipo de que por um acaso eu não consiga responder, com certeza eu vou atrás da resposta para não deixar de trazer nenhum esclarecimento para nenhuma pessoa, nenhuma pergunta que se faça. Eu vou só compartilhar minha tela aqui agora, então, para a gente poder dar início. Ok. Todo mundo vendo a minha tela? Maravilha. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Edgar Moura, da MB Tech Solutions. Nosso objetivo hoje é falar sobre, basicamente, planejamento tributário, com ênfase na questão da abertura de empresa, como é que funciona isso, a questão das alíquotas. A gente vai fazer algumas simulações para todo mundo ter ideia como é que fica o imposto numa situação, numa outra situação. Mas, como eu falei, meu nome é Edgar Moura, eu, por formação, sou economista e contador no Brasil, e no Canadá eu sou contador. Basicamente, tanto a Embetec Solutions como outras empresas que a gente trabalha, que a gente funda, o objetivo principal é, além de ajudar na questão fiscal, é a questão da internacionalização, seja da empresa canadense para o Brasil, tem casos de alguns canadenses que têm operações no Brasil, e tanto de empresas brasileiras que estão vindo para o Canadá. A gente também assessora e apoia essas empresas. E, além disso, a gente, como contador no Brasil, a gente acaba fazendo também a questão de RPF ou imposto de renda das empresas de clientes no Canadá, das suas empresas no Brasil e vice-versa. A gente trabalha já há um bocado de tempo nessa área, basicamente, como eu me formei desde a minha formação, a gente trabalha na área financeira, na área fiscal e tributária, e como eu sempre gosto de frisar, quem faz contabilidade no Brasil faz contabilidade em qualquer lugar do mundo. Devido à enorme complexidade da tributação no Brasil, dos impostos, claro que cada país tem a sua legislação, tem a sua especificidade, e não é diferente com o Canadá. Então, vamos lá. Basicamente, rapidinho, a nossa história, a Embetec Solutions ela começa em 2017, eu ainda trabalhava como contador num escritório em Toronto, em Ontário, e a gente já abre ali, já funda a Embetec Solutions,
e em 2018, em 2017 ela começa, em 2018 o primeiro tax return, a gente já começa com um número ainda razoável de clientes, e isso ano após ano expandindo. Em 2019 a gente já quase dobra o número de clientes, começa a nossa expansão para a base de clientes corporate, corporation, e 2020 chegou. 2020, ano de pandemia, ano em que o mundo, vamos dizer, por alguns períodos, podemos dizer que parou, e as dificuldades, seja para as pessoas físicas, seja para as empresas, o governo, especificamente no Canadá, tendo que entrar com diversos socorros financeiros, benefícios, assistências, programas de suporte. Mas, apesar disso tudo, como a gente também não deixa de frisar, o serviço de accounting, ele é um serviço que é obrigatório. Inclusive, no período de pandemia, ele foi muito importante porque os benefícios que o governo proveu naquele período, e ainda vem provendo, você precisa estar com seus taxas todos em ordem, tudo declarado. Então, apesar de ser um ano muito difícil, sabemos disso, a MBTech Solutions, ela consegue se consolidar no mercado, basicamente em Ontário, e ela vem se preparando desde 2020 para uma expansão que se daria no final de 2020, início de 2021, mas devido à pandemia isso foi adiado. Então, agora em 2021, a gente começa a nossa expansão, que é New Brunswick. Na verdade, a gente não começou nem a fazer divulgação, nada, mas em primeira mão foi na nossa reunião anterior, e agora nessa reunião a gente diz também que a MBTech Solutions ela vai começar a operação dela em New Brunswick provavelmente no início de outubro. Como eu falei no início, dia 17 de setembro eu estarei em New Brunswick, inclusive no final da apresentação eu vou estar deixando todos os meus contatos, e a gente vai estar fazendo, para aqueles que assim desejarem, atendimento presencial. A gente vai fazer um agendamento. A gente já tem algumas pessoas que já mandaram seus contatos, a gente só estava esperando essa reunião de hoje para a gente poder finalizar essa agenda. Então, a gente vai estar fazendo esse agendamento presencial para aqueles que assim desejarem, sem custo nenhum, no dia 17. E isso já é um passo já que a gente está vendo também um escritório comercial, todas as partes burocráticas para a gente iniciar a nossa operação em New Brunswick em 2021. Então, vamos lá, mas vamos para o que interessa, o objetivo que todos estamos aqui. Quando a gente fala de abertura de empresa, antes de pensar em abrir uma empresa, a gente tem que imaginar qual é a melhor estrutura. Eu vou abrir qual tipo de empresa? Basicamente, hoje você tem no Canadá 3 tipos de empresa, 2 em conjunto e uma terceira separada. Ou você é um sole proprietorship e um partnership. A sole proprietorship é formada por uma pessoa só, é partnership por 2 pessoas ou mais. Ou você incorpora, você é uma corporation. O objetivo hoje não é convencer ninguém de abrir uma corporation. É só dar o subsídio, dar as melhores informações para a pessoa ela saber que, sendo uma sole proprietorship, um partnership, ou sendo uma corporation, que ela vai ter uma melhor economia, vamos dizer assim, de imposto em qual estrutura que ela decidir abrir a sua empresa. A gente tem diversos clientes que chega já decidido a abrir uma corporation. Quando a gente conversa, a gente começa a verificar, a gente começa a entender que não é o momento de incorporar. Começa com uma sole proprietorship e depois de um tempo você incorpora. Já outros clientes que é só fazer uma sole proprietorship, mas quando a gente começa a conversar, pegar números e informações, não, é melhor incorporar. Seja por diversos motivos que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Por quê? Ambas têm vantagens e desvantagens. Então, a gente vai começar a detalhar um pouco quais são essas vantagens e desvantagens. Então, você como sole proprietorship partnership, você é considerado self-employed, porque, como diria no Brasil, essas 2 empresas não têm personalidade jurídica. O que é isso? Tudo que você faturar e todas as despesas que você tem nessas empresas, uma sole proprietorship ou uma partnership, ela é reportada num schedule específico no seu personal tax return. Então,
Uma sole proprietorship, uma partnership, ela reporta todo o seu ganho, o seu lucro, no personal tax return dos donos dessas empresas. E a corporation é uma entidade separada, onde ela paga os seus impostos separadamente, não há uma mistura com a figura do dono, do owner. Então, vamos lá. Como self-employed, que seria sole proprietorship ou partnership, você tem direitos e responsabilidades, que são basicamente o CPP, que é o Canada Pension Plan, o Employment Insurance, o WSIB, em algumas situações, questão de segurança do trabalho, e a legislação do imposto de renda. Para quem é self-employed, basicamente, o Canada Pension Plan é pago em dobro. Por quê? Porque, basicamente, numa relação employee-employer, você tem o CPP, que é pago pelo employee, e o mesmo valor que é pago pelo employer. Quando uma pessoa é sole proprietorship ou partnership, ela é self-employed, ela é tanto employee como self-employed. Ela é a dona e é como se fosse o empregado desse negócio. Então, ela paga pelos dois, então ela paga em dobro. O self-employed ele não se qualifica automaticamente para o Employment Insurance. Pode sim fazer essa qualificação, mas você tem que entrar em contato com o Service Canada, manifestar esse desejo de você contribuir como self-employed para o Employment Insurance e a partir do próximo tax return você já começa a contribuir. Não é elegível para o RIP aqui no caso é na província de Ontário, mas a mesma regra se aplica para New Brunswick e para diversas outras províncias. Você pode recuperar o GST que ele é pago quando você se registra para a GST Account. Basicamente, toda empresa, todo self-employed, desculpa, todo self-employed que ele tem um faturamento de 30 mil, maior que 30 mil no trimestre ou 30 mil nos últimos 4 trimestres, ou seja, olhando sempre no retrovisor um ano para trás, ele é obrigado, quando ele excede os 30 mil, se registrar para o GST Account. E quando ele se registra para o GST Account, então ele vai ter 2 obrigações, como self-employed. Fazer o personal tax return dele e também fazer o GST return. O GST return, o que ele basicamente ele significa? É você informar os 15% que você coletou de GST, no caso de New Brunswick, de toda a receita que você obteve, e reportar o quanto você pagou de 15% de GST em cada despesa que você teve do seu negócio. Então, basicamente, claro que tem algumas regrazinhas, mas basicamente é uma conta corrente. O quanto de GST que você coletou, menos o quanto de GST que você pagou, o saldo disso é o GST return que você tem que recolher, que reportar para o governo. Como self-employed, você pode deduzir muitas, quando eu digo muitas, na verdade é muita, toda a despesa do business. Por que a gente fala toda a despesa do business? Porque não é raro que uma pessoa que ela é self-employed, ela não tem uma business account separada. Então, ela usa personal account para receber coisas pessoais e coisas do business, ou para pagar contas pessoais e contas do business. Isso não é bom. É ilegal? Não. Você pode manter dessa forma. Por quê? A empresa é você é a empresa. Mas do ponto de vista gerencial, isso não é bom. Porque vai chegar lá no final do ano, você vai ter dificuldade de entender quais despesas foram do business, quais despesas foram pessoais. Porque só são dedutíveis despesas do business, despesas pessoais não. Também não é raro uma pessoa chegar no final do ano fiscal, não sobrou nada, não tive lucro, então não tem imposto a pagar. Quando a gente começa a verificar os números, sim, ela teve lucro, não sobrou dinheiro. Por quê? Porque o lucro que ela teve, ela utilizou para pagar contas pessoais. Mas do ponto de vista do business, você apura o lucro, o que sobrar você é utilizado para o dono fazer o que bem entender, assim como pagar suas contas pessoais. Então, o self-employed, você tem possibilidade de deduzir muitas despesas, todas do business são dedutíveis.